Oi, gente, eu sou a Aline, bem-vinda ao meu canal e vou falar um pouquinho como eu quebrei o ciclo vicioso de relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos. Eu acho que isso é muito importante porque se a gente vê um vídeo hoje, a gente sabe da história de alguém que saiu, é mais fácil a gente conseguir também sair. Eu fiz uma pequena colinha, né, sobre o que eu fiz, anotei direitinho. A primeira coisa que eu fiz foi buscar terapia, porque do meu último relacionamento eu saí muito destruída, com depressão, com ansiedade, com muita coisa. Identificar o padrão, é você identificar porque o que todos os relacionamentos têm em comum. Depois vou entrar um pouquinho mais negócio sobre todos os meus relacionamentos de um em comum. 3, é entender o porquê. O 4, a gente parar de romantizar sinais ruins, a gente parar de romantizar, de parar de fingir que não vê é, red flags. 5, aprender a tolerar o desconforto. Por quê? Porque quando a gente tá num ciclo, a gente tá vivendo, por mais que aquilo doa, por mais que aquele tipo de pessoa machuque, mas é aquilo que você entende, é aquilo que você já normalizou, é aquilo que você sabe. Tipo assim, eu vou entrar no relacionamento, vou ficar com essa pessoa e eu vou saber cada passo que aconteceu, eu vou saber exatamente o que vai acontecer, entendeu? E pra gente se relacionar com uma pessoa diferente, com uma pessoa fora desse ciclo, é muito difícil, porque a gente não sabe o que que vai acontecer. A gente não conhece aquela pessoa direito, a gente não conhece os padrões dessa nova pessoa, né? É, 6, criar novos critérios antes de se envolver, antes de criar novos critérios antes de se envolver. É tipo assim, esse cara, ele me respeita? Ou essa mulher, ela me respeita? É, é consistente? Tipo assim, ela não dá um love bomb e depois some. E fica nesse ciclo love bomb e depois some. Ou, tipo assim, perceber que se ele é muito intenso no começo, se ele, sabe, uma semana já tá dizendo que ama. Eu acho que não é normal a gente amar uma pessoa com uma semana. A gente pode se apaixonar com uma semana. Mas eu acho que amar uma pessoa com uma semana é muito forte. Essas aspas, né? Tem responsabilidade emocional? Você conhece essa pessoa, tipo assim, com o decorrer, você conheça a pessoa, veja. E peraí, 1, 2, 3, 4. A quarta pergunta é: as atitudes batem com o que a pessoa fala? Porque isso é muito importante. Porque tem aquele cara que fala, ou mulher, né? Eu vou falar cara, porque todos os meus relacionamentos foram com homens. Aquele cara que fala, nossa, eu tenho um carro, eu tenho uma casa própria, eu tenho um trabalho foda, mas todas as vezes que você sai, ele fica reclamando por centavos. Ou, tipo assim, pagou um negócio e falou, nossa, acho que eu gastei demais. Ou acho que esse negócio tá muito caro. Pede tal coisa, porque vai ser mais barato. Outra coisa que eu falo nesse tópico, saiam sempre com o seu dinheiro, não dependa de ninguém pra ir, pra voltar, pra comer, pra beber, porque se você tem dinheiro, a pessoa falou uma coisa idiota, você já mete o pé. É, eu botei o 7, que é fortalecer os nossos ciclos de amizade. Isso eu acho que é muito importante, porque quando a gente tá em um relacionamento tóxico, a gente tende a afastar as pessoas, a gente tende a afastar os nossos amigos. E a gente faz isso, acho que inconscientemente. Ninguém vai pensar, ai, vou afastar a fulaninha porque eu quero. Mas não, a gente sempre faz isso inconscientemente. 8, quebre o padrão na prática.
é você parar pra analisar. Nossa, eu tô conversando com esse cara, eu tô conversando com essa menina. Ela tinha umas atitudes, tinha umas falas bem parecidas com o meu ex. Pra que você vai continuar? Tipo assim, é pensar, cara, tá tendo as mesmas atitudes, eu sei que as pessoas são diferentes, mas tem alguns pontos em comum, todas as pessoas. Ah, essas pessoas abusivas, essas pessoas tóxicas sempre tem algum ponto comum e sempre tem aquele ponto em que você procura, que começa a entender o padrão para quebrar o ciclo. É, e é isso, tipo assim, agora eu vou contar, eu já falei as coisas que eu fiz e eu vou contar um pouquinho da minha história. É, eu sempre me envolvi com um tipo de cara que era meio dominante, que era tipo, muito indisponível emocionalmente, que não conversava, que não falava, não externalizava a sua dor e não externalizava esse desconforto comigo. Então, às vezes o cara brigava, explodia, sem eu saber por que que ele estava fazendo isso, porque ele não me comunicava o que eu tinha feito de errado na cabeça dele. Isso é muito complicado, porque a gente tá, eu acho que, tipo assim, a pessoa tá de boa, e aí eu tô de boa, e a pessoa pega e explode do nada. Ah, você fez isso, 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 mas isso é uma coisa que você fez lá há 3 semanas atrás. Então isso acaba desgastando muito. Eu me relacionava muito com pessoas que não me incentivavam, que não levantavam a minha bola, que sempre me colocavam para baixo. Eu lembro de uma coisa que aconteceu no meu último relacionamento, é, que eu tava aprendendo inglês, eu tava muito animada. E quando a gente tá aprendendo a nova língua, vai ter erros, a gente vai falar que nem uma criança de 2 anos. Mas isso é importante, a gente acaba aprendendo. E teve um dia que eu tava tendo aula de inglês, e aí o cara pegou, virou pra mim e falou assim: Nossa, sua pronúncia é horrível. Você é pior do que uma criança falando, você tá falando tudo errado. Aquilo me desanimou tanto, eu tava tão animada, acho que eu já tava fazendo um curso há uns 3, 4 meses. Aquilo me desanimou tanto que eu vim começar a tentar aprender inglês quase 4 anos depois. 2 anos que eu fiquei solteira, né? 2 anos que eu tô em novo relacionamento. É, a pessoa não me incentivava a estudar, a pessoa não me incentivava a trocar de trabalho, a pessoa não me incentivava a nada, a pessoa ficava diminuindo meu corpo, a pessoa. Era isso, tipo assim, era uma pessoa que não me incentivava, era uma pessoa que sempre ficava. Usava, tipo assim, o meu corpo, usava o que a gente conversava, o que a gente fazia, meio que pra diminuir as outras pessoas, entendeu? É tipo assim, nossa, eu fiz isso com a minha namorada, do meu lado. E sabe quando a gente dá aquele sorrisinho sem graça? É, finge que não tá entendendo o que a pessoa tá falando, mas aquilo vai machucando, vai tirando, sabe, o nosso eu. É, e todos os meus relacionamentos tinham isso em comum. Tô falando do anterior porque é o que tá mais vívido na minha mente. É, e aí, praticamente todos os meus relacionamentos, eu fui traída. Se eu não fui traída fisicamente, eu fui traída emocionalmente. É, eu acho que isso acaba sempre destruindo a gente, sabe? É tanto que eu sempre tinha uma piada com as minhas amigas. Nossa, todos os caras que eu me relacionamento me traem. Justamente porque eu segui o mesmo padrão. É, aí, no meu último relacionamento, quando acabou, foi uma baixaria total. Foi uma baixaria total. E aí, eu, eu comecei a terapia. E quando eu comecei a terapia, abriu a minha cabeça, porque eu fui entender por que eu repetia esses ciclos, por que eu fazia isso, por que eu aceitava isso, é, o porquê dessa dor, disso me trazer dor, mas eu sempre voltar para esse mesmo padrão. A terapia foi muito importante para mim. Mas se
você não consegue fazer terapia, eu acho que é muito importante você parar para analisar, entendeu? Porque é que nem identificar o padrão. É a segunda coisa, se caso você não consiga fazer terapia, mas procure na internet. É, procure na internet clínicas que fazem valor social, procure, pesquisa no Instagram, ou se você tem plano de saúde, vê se seu plano cobre terapia. Vai testando, tipo assim, vai testando, até você encontrar um terapeuta que demete com você, um terapeuta que você confie, porque para você fazer terapia, você tem que confiar no seu terapeuta. Então, isso é muito importante, porque você vai falar coisas muito pessoais, coisas muito pessoais, né? Coisas muito íntimas. Então, você tem que confiar no seu terapeuta. Então, procure alguém que você confie. Identificar o padrão. Isso é muito importante, porque para você quebrar o ciclo, você tem que saber o porquê que você sempre entra nesse ciclo, é identificar o padrão, o que te faz, o que te atrai nessas pessoas, entendeu? O que todas elas têm em comum. Se o que todas têm em comum, todos os meus ex eram distantes emocionalmente, todos eles não eram confiáveis, é, todos eles me diminuíam, é, não exaltavam quem eu era. Tipo assim, a gente tem que exaltar outra pessoa, entendeu? É, a gente entender o porquê. Todos os porquês. Por que que eu aceitei? Por que eu aceito isso? É, por que esse tipo de pessoa me atrai? Entender os porquês, né? A gente a gente normaliza muito sinais ruins, a gente normaliza muitas red flags, a gente minimiza muita coisa. É, os caras que eu me relacionava, eles soltavam piadinhas depreciativas sobre o meu corpo. Tipo assim, nossa, você tá meio gordinha, né? Mas continua gostosa. E eu normalizava isso, eu ria, entrava na brincadeira. Ou, é, nossa, esse batom que você colocou é batom de puta. E a gente normaliza. Eu amo batom vermelho. Amo, amo, amo. Isso não é vermelho, acho que é vinho, né? É, tipo assim, nossa, não sai com aquela sua amiga porque ela é uma pessoa ruim. Aí você tem que analisar, que às vezes a pessoa tá com você só há 5 anos. É uma pessoa que te faz muito bem. É aquela amiga que quando você precisa dar aqueles puxão de orelha, sem massagem, sem nada. Aquele tapa na sua cara metaforicamente e às vezes fisicamente também, pra ver se você acorda. É, aprenda a tolerar o desconforto. Aprender que às vezes você se relacionar com outra pessoa, de uma pessoa diferente, é você às vezes descobrir aquela pessoa, entendeu? Descobrir aquele outro ser humano. Em vez, sei lá, de. Eu fazia muito isso, eu terminava um relacionamento, pelo menos meus dois penúltimos relacionamentos. Eu saí de um, entrei no outro. Saí de outro, entrei no outro. Então, eu saía de um e entrava no outro. Eu não me curava, eu não dava tempo pra mim entender aquilo que eu tava sentindo, entender aquilo que eu passei naquele relacionamento. Eu não dava tempo de eu pensar, entendeu? E a gente acaba fazendo muito isso, a gente acaba entrando, saindo de um, entrando em outro, e o ciclo se perpetua, mas com pessoas diferentes, com essas mesmas atitudes. Negociar, tolerar o desconforto. Aí você, se você faz muito isso, entrar em um relacionamento e sair, e depois entrar em outro, sair, ficar nesse ciclo de entrando e saindo, dá um tempo. Deu um tempo de quase 2 anos, eu acho. Foi quase 2 anos. Então, é isso, dá um tempo.
dá um tempo pra se curar, dá um tempo pra você pensar, dá um tempo pra você se amar, dá um tempo pra você se descobrir. Porque quando a gente se ama, a gente para de tolerar muita coisa, a gente para de aceitar muita coisa, a gente para de fazer, né? A gente sempre, hoje em dia eu penso muito assim, é primeiro eu me amo, eu me aceito, eu me acho uma tremenda gostosa, perfeita. E aí a pessoa que tá comigo, ela tem que achar isso também de mim, como eu tenho que achar dele isso. É... E aí, criar novos critérios pra se relacionar. Hoje, eu estou em um relacionamento sério. Vai fazer. O que me motivou a fazer esse vídeo foi isso. Foi perceber que eu estou em uma relação completamente diferente da anterior. Eu vou fazer 2 anos de relacionamento mês que vem, dia 19 de maio. Não, mês que vem não, esse mês agora. Daqui mais ou menos 10 dias eu vou fazer 2 anos de relacionamento. E aí foi que eu percebi que eu estou em um relacionamento diferente. Esse mês de março eu completei, eu fiz aniversário, né? E aí de março pra cá eu tô avaliando muito. Hoje em dia eu tô com uma pessoa que me respeita, uma pessoa que me incentiva, uma pessoa que não me diminui, uma pessoa que sempre pensa no meu bem primeiro, é uma pessoa que me ama verdadeiramente, sabe? E eu amo ele. E é uma pessoa que cuida de mim. É, eu fiz, eu fiz a cirurgia e aí minha mãe veio cuidar de mim, porque ele trabalha viajando. Minha mãe veio cuidar de mim e aí ele, fim de semana, ele cuidava, quando ele tava em casa, ele cuidava de mim, ele fazia as coisinhas pra mim. Até um copo d'água, quando eu fiz cirurgia, quando ele tava em casa, até um copo d'água ele pegava, perguntava sempre dos remédios. É, Quando eu precisei fazer cirurgia, eu precisei me ausentar do meu trabalho, que eu trabalho como freelancer, né? Eu não tenho um trabalho fixo, então, fixo que eu falo CLT. Eu sou autônoma. Aí ele pagou as contas de casa, não reclamou, não falou nada, entendeu? Isso então mostra que eu quebrei o padrão. Porque se fosse antes, o cara pagava, sei lá, uma conta de luz que ele também usa e jogava isso na minha cara. Nossa, eu paguei a conta de luz sozinha, você não me ajudou em nada. Então eu percebi que eu quebrei o padrão. Eu tô com uma pessoa que me respeita, que me ama, que me incentiva. Depois até eu posso fazer um vídeo como eu sair dessa inércia na minha parte de trabalho também, na minha parte de trabalho, na minha parte de estudo. Foi ele que também me incentivou. Eu tive um choque um pouco antes, mas ele me incentivou muito. Olha, se você não conseguir pagar, você me avisa. A gente dá um jeito, te ajuda a pagar, mas você tem que começar um novo trabalho, você tem que começar uma nova coisa. Não dá pra você continuar desse jeito, meu bem, você fica muito cansada, você fica muito estressada, então você tem que mudar isso. Então, foi isso, tipo assim, é a pessoa que eu me sinto bem, que eu me sinto realizada de estar. Pode ser que nosso relacionamento acabe, pode ser que nosso relacionamento acabe, mas eu estou com uma pessoa que me respeita. Isso é muito importante. É, Fortalecer o ciclo de amizade. Eu acho que isso é muito importante, muito importante. Porque quando a gente não está sozinho, quando a gente não está vulnerável, é muito mais difícil uma pessoa te manipular. Se você tem uma rede de apoio que eu falo não é só família, mas amigos também. Se você tem uma rede de apoio, é muito difícil um cara manipulador conseguir te manipular. Pode ser que seja que você esteja fraca mentalmente ou fraco mentalmente, a pessoa faz que nem um dementador, um pouco de energia que você tem te afasta de todo mundo, pode ser. Mas se você tem um círculo de amizade, uma rede de apoio forte, dificilmente essa pessoa vai conseguir te tirar de todo mundo. E se eu conseguir te tirar, sempre vai ter alguém que vai falar, cara, isso não tá legal, você não tá vendo? É... Eu acho também que é conversar
sobre o que você está passando. Tipo assim, chega com uma pessoa que você confia e conversa e fala assim, amiga, eu tô passando por isso e isso. Ou o que você acha? Ou me dá uma, me dá uma ideia, né? Me fale o que você faria na minha situação. Ou eu acho que é analisar. Se uma amiga minha tivesse me falando isso, me falando isso, o que eu aconselharia ela? Será que eu não mandaria ela terminar? Será que eu não mandaria ela se sair disso? Será que eu não falaria, cara, isso não tá bom, isso não tá legal? O que eu falaria pra essa pessoa? Que conselho você daria pra uma pessoa que chegasse te falando a mesma coisa que você tá passando? Você está em um relacionamento extremamente ciumento. O que você falaria pra essa sua amiga que tá passando por um relacionamento ciumento? Você tá passando por uma situação de desrespeito. Se a amiga sua chegasse e falasse assim, nossa, eu estou passando por um relacionamento de desrespeito, o cara não me respeita, o cara não respeita o meu corpo, o cara não respeita o meu não, o cara não respeita o meu tempo. Que conselho você daria? Isso é muito bom você fazer, você pensar no que você faria, no que você pensaria, no que você falaria para essa pessoa. Que conselho você daria para uma pessoa que está passando pela mesma situação que você está? É... E é o quebrar o padrão na prática. Fazer diferente o que você já faz sempre. É você fazer algo diferente. Ah, se eu encontro os caras em um barzinho, todos os relacionamentos que eu arrumo são em barzinhos. Tenta ir em um museu, tenta ir no shopping, tenta ir em outro lugar. Ou eu só me relaciono com caras controladores. Tenta procurar, tenta conversando, a gente vai vendo, né? A gente vai vendo a pessoa, a gente vai convivendo com o que a gente vai convivendo, a gente vai percebendo quem é aquela pessoa. Eu acho que a gente tem que muito dar tempo ao tempo, a gente tem que se curar. Eu falo isso pra todas as minhas amigas que saem de um relacionamento. Cara, espera um pouco, se cure das suas dores, pra não levar para um novo relacionamento. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa boa, porque quando eu me separei, se eu tivesse encontrado meu namorado, nosso relacionamento não teria dado certo. Porque eu não tava bem psicologicamente. É, eu não tava bem comigo mesma. Então acaba que eu iria destruir uma coisa boa que eu tô vivendo hoje. É, e é isso. Se vocês gostarem, curta, se inscreva, compartilhe, salve para você ver de novo, ver várias vezes. É, é isso. É, que eu vou falar um pouco sobre. Eu fiz esse canal porque eu quero falar um pouco sobre a minha experiência. É pouca, mas eu acho que eu tenho coisas bacanas pra falar. Eu acho que eu posso trazer muito de coisas que eu aprendi, coisas que eu estou aprendendo. Eu estou fazendo faculdade de psicologia, então eu acho que isso ajuda muito. O meu professor fala que faculdade de psicologia não é pra você se conhecer. Então, mas a gente acaba se conhecendo um pouco, entendeu? A gente acaba percebendo alguns padrões que a gente tem mesmo. É, é isso. Eu tenho uma frase para falar para vocês que eu martelo isso na minha cabeça o tempo todo, o tempo todo. O ciclo, ele só vai se quebrar quando você parar de aceitar o que te machuca. A gente releva muita coisa, a gente vai deixando, como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e acaba que a gente não percebe. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Comentem aqui as suas experiências, comentem as coisas que vocês fizeram, que ajudaram vocês a saírem desse ciclo. Se você está no ciclo, o que você pode, o que você pode fazer para sair disso. O próximo vídeo eu quero falar como a dependência financeira faz a gente ficar em espaços que nos machucam, que não nos acolhem. É isso. Vocês curtam, comentam, compartilhem, salve, para toda vez que você perceber que está entrando no ciclo, você pensar, pera, será que eu estou entrando no ciclo? Será que eu estou aceitando tudo que eu aceitava antes? Eu estou aceitando tudo que me machuca? Eu falei muito de relacionamento amoroso, mas você pode levar isso para as outras áreas, para relacionamento com amigos, relação de trabalho, né? Relação familiar. Depois eu quero fazer alguns outros vídeos sobre cada tópico. Aí, se vocês tiverem ideia para me fazer, também vai ser maravilhoso. Beijo.